Oi, pessoal, sou o Matheus aqui do Carmésia Books e como muitos sabem, sou muito fã de séries policiais, então se você tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Se não, esse vídeo pode conter spoilers a partir de um determinado momento, porque hoje a gente vai conversar sobre O Dominador, que é o segundo volume da série da Rizzoli and Isaacs, da Tess Gerritsen. Eu comecei a ler pelo primeiro livro, que é O Cirurgião, mas as histórias têm histórias independentes, assim, casos independentes a cada livro, apesar das histórias envolvendo os personagens principais serem interligadas, assim, digamos. Inclusive, esse que é o Dominador, o segundo volume da série, ele tem uma ligação muito forte com o Cirurgião. Então, na verdade, eu acho que se você não leu o Cirurgião, não é bom que você escute a resenha desse livro, porque não tem como falar desse livro sem dar spoilers sobre o Cirurgião, porque ele está muito, mas muito ligado com a história do primeiro livro. Então, assim, vou falar com spoiler, gente, então tomem cuidado a partir de agora. Esse livro aqui, a gente tem logo lá no final, na verdade, do Cirurgião, o Warren Hoyt é preso, que é o cirurgião no caso, naquela lá luta final com a Rizzoli sai machucada, a mão dela toda marcada. E, enfim, foi um caso muito difícil pra polícia mesmo, pra Rizzoli, pro Thomas More, que é o policial que sempre tá com ela, o parceiro dela. Tem o detetive Marquette, enfim. O que a gente vê aqui? A gente encontra assassinatos e logo quando a Rizzoli ouve falar desses assassinatos, ela começa a perceber que o modus operandi ali tá semelhante ao modus operandi do cirurgião. Só que o Warren Hoyt, que é o cirurgião, ele tá lá na cadeia, preso, e tipo, ele definitivamente tá preso. Então, começam a trabalhar aqui com a possibilidade de se ter uma nova pessoa, um imitador, e chamam ele de o Dominador. Então, existem casos de pessoas específicas, pessoas ricas, que estão sendo mortas. Então, por algum motivo, isso tira. Isso, na verdade, tira não, né? Isso atrai o FBI. Por quê? Você só vai entender lá no final. Mas assim, do nada aparece o Gabriel Dean, que é o cara lá do FBI, que ele brota no meio da investigação. E ele chega assim, chegando, querendo tomar conta de tudo. E na verdade, isso, apesar de que era um caso da polícia local, como parecia com o cirurgião, chamaram a Rizzoli lá do departamento dela mesmo para poder tentar conseguir encontrar esse assassino. Então a gente vai gerar tudo aqui em torno de encontrar quem é o dominador, mas no meio da história a gente tem uma reviravolta muito legal, muito interessante, que muda o rumo dessa história e deixa ela com muito mais prazer de você ler, porque, nossa, é uma coisa que acontece que eu não posso realmente falar, porque isso explode a cabeça do leitor. Aqui a gente tem uma personalidade muito forte da Rizzoli. A gente é apresentado a Maura Isles, que é a médica legista e que vai acompanhar em toda a série, porque essa série é Rizzoli and Isles. Então tem uma pegada médico muito boa nos livros da Rizzoli. Você que nos livros da Tess, na verdade, né? A Tess, ela era médica, ela largou a medicina para poder escrever os livros. Então, assim, se você quer ação, quer medicina, quer investigação, quer uma coisa com hospitais, legistas, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ler os livros da Tess. Mas, o que acontece, né? Vamos falar um pouco sobre as relações aqui. Eu gosto demais de acompanhar a Rizzoli, porque ela tem uma personalidade muito forte, do tipo, ela ter que provar para as pessoas que ela não é uma policial, uma detetive pior por ela ser mulher. Então, ela luta o tempo todo para que o trabalho dela seja reconhecido dentro do departamento e as pessoas conhecem muito a Rizzoli. Mas, quando o Gabriel Dean chega aqui, ele começa a ficar tipo, Rizzoli, vai com calma porque você tá correndo perigo. E obviamente a Rizzoli, com a personalidade dela e com tudo que ela luta pra que ela seja respeitada nesse meio, ela fica muito puta com essa parada do Gabriel Dean lá atrás dela e querendo limitar as ações dela com uma talvez uma perspectiva de tentar proteger a Rizzoli, assim. Então eu passei muita raiva no início desse livro. Na verdade, no livro como um todo, com o Gabriel Dean, que é o cara lá do FBI. Passei muita raiva mesmo, porque ele tava enchendo o saco, ele tava enchendo o saco da Rizzoli, ele tava atrapalhando, assim, a investigação da Rizzoli, e ele sabia de várias coisas que ele não contou pra Rizzoli e que poderiam ajudar muito a solucionar o caso mesmo. Então, assim, só lá pro final, nas últimas páginas, eu
comecei a desgostar um pouco menos dele. E pode ser que, se ele continuar aqui pra frente e ter uma perspectiva diferente, pode ser que eu goste dele, mas no livro como um todo ele vai te fazer muita raiva. Você vai ser apresentado a Mora Isis, então você vai começar a ver um pouco mais da parte legista mesmo com a Mora, que vai aparecer aqui em toda a história. O Thomas More não tá aparecendo muito aqui, porque o Thomas More é o cara lá da Catherine Cordell, que era uma das vítimas, a sobrevivente, né, do ataque do cirurgião 2 anos antes, e que depois foi uma outra... foi como se fosse ela vítima novamente, o cirurgião tá atrás dela. Então aqui, o que a gente começa a ter? A gente começa a perceber que talvez o caso pode estar envolvido um pouco com a Risoli. Terem coisas e serem motivadas por querer vingança com a Risoli pela prisão do cirurgião. Então, assim, é uma parada muito interessante. E até as relações, o envolvimento, até chegar no final da história. Eu gosto demais de estar com a Risoli, de estar nesse ambiente que a Tess consegue criar, no sentido da polícia, da investigação. E o que eu acho mais legal e que junta muito, o que eu prezo muito em thrillers policiais e que em séries isso é muito mais legal, é de aprofundar na vida dos personagens. Só que não aprofunda na vida dos personagens de uma forma a te deixar de saco cheio, do tipo, eu não estou aguentando mais essa enrolação sobre a vida do personagem. Eu quero saber o que vai acontecer, mas eu não quero que fique me falando da vida desse personagem sem que isso vá agregar alguma coisa na minha vida ou na minha leitura. Mas, tanto nos livros da Tess, como nos livros do Will Trent, da Karen Slaughter, eu acho que as autoras trabalham sensacional, sem ficar uma coisa enfadonha. Fica uma parada muito legal mesmo de ligação entre a investigação, todo um cenário investigativo, legista, a violência, a questão de investigação do caso mesmo para chegar no assassino final, mas tem um envolvimento muito legal da vida pessoal dos personagens e que a gente acompanha ao longo das séries. Eu tô indo pro 4º volume da série do Will Trent e isso é fenomenal. E aqui, segundo volume, provavelmente nos próximas semanas, próximo mês aí, devo pegar o 3º volume da série da Tess Gerritsen. E falando em específico do desfecho desse livro, eu realmente não gostei. Eu achei o desfecho desse livro péssimo, uma forma totalmente conveniente de se fechar essa história, porque o final foi muito corrido. Ele teve o que eu vou falar aqui, eu vou estar até copiando uma colega da leitura coletiva, que ela disse que ela teve que tirar um pouco da crença dela na realidade para conseguir acreditar de fato naquele final. E é o que aconteceu comigo. Não tem nada de paranormal aqui, de forças sobrenaturais, mas apesar de gostar muito dos personagens e, obviamente, sentir que os personagens podem ter a capacidade e a força e toda a agilidade para conseguir se fazer o que foi feito aqui, eu achei que foi muito mal trabalhado, muito mal explicado, para descobrir até quem é a identidade do dominador. Eu não gostei muito da identidade do dominador, mas isso é um caso à parte. Isso eu já aprendi em séries policiais, nunca vai ser do jeito que eu quero. Sempre vai ter uma forma diferente, pode não ser pessoas do tipo, você não pode ter algum momento que você não vai acertar a identidade. Eu realmente não consegui acertar a identidade do dominador, até porque não tem como você acertar a identidade do dominador. É uma coisa bem, não está extremamente focada na identidade do dominador em si, esse livro, mas mais na investigação como um todo e no que acontece no meio do livro, que faz virar uma corrida de cão e gato sensacional. Mas o final realmente não gostei, o desfecho foi péssimo. Foi um toque meio de eu ter que crer que aconteceu, mas ficar receoso de que isso não poderia ter acontecido. Era uma coisa extremamente fodástica, que não teria como ter acontecido de uma forma que não fosse sobrenatural. Enfim, gente, eu o final não gostei, foi corrido. Tanto é que tava chegando lá, eu tava em 90% do livro, faltando tipo 30 páginas pra eu terminar, e ainda não tinha solucionado o caso, não tinha nem ideia de quem poderia ser o dominador. Então, assim, de uma forma geral, o livro é sensacional. Eu gosto muito da escrita da Tess, de acompanhar a Risoli nas investigações, de acompanhar a vida pessoal da Risoli, todo o desenvolvimento da personagem Risoli aqui, porque aqui, ao final do livro, a Risoli sai com uma perspectiva totalmente diferente da vida dela, no sentido de ela, apesar de ela ter que provar para as pessoas o tempo todo que ela é capaz, que apesar de ela ser mulher, gente, nossa, ficou péssimo isso que eu falei aqui, no sentido aqui do livro mesmo, de que as pessoas acharem que por ela ser mulher, ela pode ter capacidades menores do que os policiais homens, mas que apesar disso, ela começou a reconhecer os próprios limites dela.
que é uma coisa que não acontece no cirurgião e que ao longo de todo esse livro aqui, às vezes a Risoli, por essa questão de querer provar mesmo que ela é capaz, às vezes ela extrapola o seu próprio limite, e isso pode ser maléfico para a vida dela, para a saúde dela. Então, ao final desse livro aqui, ela sai com uma mentalidade diferente de que ela tem sim limites e que ela é capaz de tudo, ela não é uma policial pior do que os policiais homens, mas que ela precisa ter o tempo dela também no sentido de os próprios processos pessoais dela. Então a gente vê um amadurecimento da Risoli no final desse livro nessa questão. Mas assim, o final foi decepcionante, o livro como um todo eu amei. Eu acabei que eu dei 3 estrelas e meia na verdade, porque eu realmente não senti muita veracidade no final, na forma como foi resolvido. Mas, enfim, foi sensacional acompanhar a Risoli. Eu adoro o desenrolar do livro como um todo, foi sensacional. Mas esse final foi realmente, assim, enfim, se você tá começando nos thrillers agora, talvez você não goste, porque se fosse o Matheus, leitor de thrillers de 2018, por exemplo, eu teria odiado esse final, eu teria vontade de tacar o livro na parede, mas por adorar séries policiais, não foi isso que aconteceu e eu vou continuar lendo a série. As pessoas lá do grupo da leitura coletiva vão continuar lendo também, e enfim, foi sensacional. Se você gostou, deixa seu like aqui, comenta se você já leu, se você quer ler a leitura coletiva também, porque os livros são de temas independentes. E é isso. A partir de agora eu vou mostrar pra vocês o livro que é o Broken, que é o Destroçados, da série do Will Trent, da Karen Slaughter. Esse livro eu acabei importando, mas eu dei mó cagada, né, Ai, gente, acabou vindo a edição econômica, foi péssimo. Enfim, é uma edição bem pobrinha, bem ruinzinha, e foi meio caro, assim, pra ser uma edição econômica, mas é o Destroçados, da Karen Slaughter, que tem aqui no Brasil, mas estava esgotado, então tava muito caro, eu não consegui comprar. E aí, peguei esse aqui e vou começar a ler, e é isso. Agora, no mês de abril, a gente tá lendo o 4º volume da Karen Slaughter, e até o próximo vídeo. Tchau!